Veja no ICL Notícias, segunda edição. Aí estourou, velho. Entendeu? Pauta bolsonarista. Arthur Lira anuncia a criação de comissão especial para debater anistia para golpistas do 8 de janeiro. E candidato à presidência da Câmara passa pano. Nós tivemos um episódio triste que foi o 8 de janeiro. Esquerda lava roupa suja no Twitter. Seus posicionamentos. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que ministro Alexandre Padilha desrespeitou o partido em sua avaliação sobre as eleições. Mas na minha avaliação, não saiu ainda do Z4. José Dirceu de volta à política. Ministro Gilmar Mendes anula condenações da Lava Jato contra petista e retoma direitos políticos. Contraventor na cadeia. Bicheiro Rogério Andrade é preso no Rio, acusado de ordenar morte de rival. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV. Você que nos assiste no Rio Grande do Sul, você tá vendo que a treta tá generalizada nessa terça-feira, hein? Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite. Olha, quando se fecha a urna no Brasil, o dia seguinte é isso. Fecha a urna e abre a Fecha porta a do urna, inferno. abre a porta do inferno, o faroeste começa na direita, a esquerda vai para o divã, que é uma forma mais civilizada de refletir sobre... Uns dizem que a esquerda acabou, como dizem desde a coluna Prestes até hoje. Outros dizem que a esquerda não perdeu tanto assim. Sempre foi assim, muita coisa para a gente discutir hoje. Eu vi o Padilha agora na nossa abertura usando essa expressão, né? O PT não saiu do Z4, né? É que ele está sonhando com o Z4, é corintiano que nem eu. Ontem saiu do Z4 Corinthians, agora o Padilha deve estar mais calmo. E o Lula calmo. também está com esse pensamento, né? Que é corintiano também. Também, então, tem que sair um bom uso de uma imagem do futebol. Agora o Xandão deve estar mais aliviado, o Corinthians ganhou, então talvez não venha logo a condenação para o Bolsonaro. Ele falou de futebol, aí eu lembrei daquele narrador, mas aí vocês vão ter que me ajudar, que ele fala, não, a briga não tem hora para acabar. Ah, não tem hora para acabar. É a festa, a briga, tudo. A não tem hora festa, pra acabar. mas nesse caso era briga, não tem hora Era briga, não tem hora. Agora... Esse é o caso. Fechou urna, dá confusão. Agora, Gabi, podemos começar aqui, porque não é só a esquerda que está lavando roupa suja em público. Então, eu vou começar por aí, tá? Tá rolando uma lavação de roupa suja. Exatamente. Então, geral, vamos ver. A esquerda está lavando a roupa suja pelo Twitter? Tá. A Gleisi, o Alexandre Padilha, hoje o deputado Reginaldo Lopes, do PT, também andou falando, deu uma entrevista para a Globo News. A esquerda está lavando roupa suja, fazendo esse balanço da eleição. Ah, o PT tem que fazer isso, o PT tem que fazer aquilo, o PSOL, enfim. Está acontecendo isso de forma... enfática, né? E a imprensa também vai alimentando, né? Como disse o Chico, desde a coluna Prestes tem esse debate. Agora, não é só na esquerda, hein, gente? O bolsonarismo e a extrema-direita têm uma guerra aí pela frente. Uma guerra que vai avançando. E é bom a gente prestar atenção nisso para não achar assim, olha, o Centrão ganhou, a direita ganhou, eles estão com as cartas na mão. Eles não estão com todas as cartas na mão. Do lado de lá tem contradições, tem disputas, tem erros, tem muita coisa acontecendo. Por que eu estou falando isso? O Bolsonaro já vinha sendo questionado, e isso é uma novidade, desde a eleição. O que o Pablo Marçal fez em São Paulo já foi um aperitivo, Gabi. A hora que o Pablo Marçal desafia a família Bolsonaro sem pedir licença, ele não perguntou se ele podia, se ele não podia usar aquela estratégia, ele foi fazendo. Depois, num primeiro momento, a família Bolsonaro vai para cima da candidatura dele, depois se arrepende. Então, o primeiro a desafiar o Bolsonaro foi o Pablo Marçal, com a própria candidatura. Já mostrou ali, trincou a imagem, não precisa pedir autorização do Bolsonaro para agir. Foi o Pablo Marçal durante a campanha. Depois do primeiro turno, o Malafaia deu aquela entrevista, vocês se lembram? Chamou o Bolsonaro de covarde.
Nós temos aqui a manchete. Nós temos aqui a manchete da entrevista do Silas Malafaia. Não é qualquer um, é o sujeito que colocou os carros de som para o Bolsonaro na Paulista, pagou com o dinheiro da igreja dele. E diz que o Bolsonaro é um covarde, um omisso. Que porcaria de líder é esse, disse o Malafaia. Por que eu acho que isso é importante? Porque de 2018 para frente, ninguém ousava desafiar o Bolsonaro. Os que desafiaram foram parar no limbo. E agora isso mudou. Então, Marçal, Malafaia, né? E agora, para mim, o mais importante de tudo, Bolsonaro sai derrotado em 8 capitais no segundo turno. Nós temos aquele mapa, já mostramos aqui ontem. Em muitos casos, disputando contra a direita. Será que a gente tem um mapa para colocar aqui de novo? As derrotas do Bolsonaro em 8 capitais pelo Brasil? Mas ele aqui. Por que isso aqui é relevante? Em Curitiba, é o bolsonarismo contra a direita, né? Tem esse embate. Em Goiânia, mais forte ainda. É o candidato apoiado pelo Bolsonaro contra o candidato apoiado pelo Caiado, e o Bolsonaro foi para lá para a eleição, para desafiar o Caiado e falar: aqui eu é que vou ganhar, Caiado. Eu não respeito sua liderança. Aqui é o Bolsonaro que se impõe. E perdeu, hein? O bolsonarismo raiz perdeu em Curitiba, perdeu em Belo Horizonte, perdeu em Goiânia, em Palmas, em Manaus, em Belém, em Fortaleza, perdeu para o PT, que deve ter sido dolorido, e em João Pessoa também. E aí, desse quadro aqui, brota aquele que parece ser o maior desafio à liderança do Bolsonaro. A entrevista de hoje do Ronaldo Caiado. Eu vou destacar aqui porque eu sei que o nosso público não acompanha muito o Ronaldo Caiado. Mas é fundamental a gente ler o que está acontecendo do outro lado. Numa disputa, você tem a sua estratégia e, ao mesmo tempo, tem que prestar atenção no que está acontecendo do outro lado do tabuleiro. O Ronaldo Caiado deu essa entrevista hoje aqui para a Folha de São Paulo, para o repórter Ranier Bragon, justamente para responder o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro foi para Goiânia no domingo da eleição para derrotar o Caiado. E quem ganhou? O Caiado. Algumas frases que eu destaquei aqui. Disse o Caiado nessa entrevista: ninguém aguenta mais o Bolsonaro, ele está dizendo. É uma conversa chata, enjoada. As pessoas acham que são professores de Deus. Tem que falar desse jeito. Se não falar assim, você já é comunista. Até o Caiado está cansado disso. Essas coisas cansaram, disse o Caiado nesta segunda-feira, logo depois da eleição. Ninguém aguenta mais. Ô, Chico, é impressionante, né? Impressionante. Eu vou trazer outras frases. Você e a Gabi, se quiserem ir comentando também. Aí pergunta o repórter: qual o balanço que o senhor faz sobre o embate com o ex-presidente Bolsonaro? Aí ele diz: em primeiro lugar, ele foi extremamente desrespeitoso e deselegante. Mas, Caiado, só agora você percebeu que o Bolsonaro é desrespeitoso e deselegante? Ele foi deselegante com o Brasil inteiro, com as mulheres, com os afrodescendentes, com a esquerda que ele disse que ia fuzilar, com a democracia, com o Alexandre de Moraes. É que agora bateu aí em Goiânia, né, Caiado? E também porque agora passou a eleição, né, Rodrigo? Agora passou a eleição, mas o Bolsonaro era deselegante e desrespeitoso desde 2018, para não dizer desde que ele nasceu. Mas o Caiado está falando isso agora. Para ganhar uma eleição é preciso que se entenda a vontade do povo, não é impor o número. Eles achavam que bastava lançar 22 e seria eleito. Olha o Caiado dando um sabão no Bolsonaro. Tá achando que, Bolsonaro, vai botar aí 22 e o seu candidato é eleito? Não! E aí o candidato do Caiado derrotou o candidato do Bolsonaro lá em Goiânia. Nós demonstramos que não, disse o Caiado. Foi uma aula, essa eleição foi a mais educativa que eu já vi. Depois, que lição é essa? Pergunta o repórter para o Ronaldo Caiado. Respeitar as lideranças estaduais, municipais, saber construir acordos. Sabe, diz o Caiado, eu fui surpreendido com ele vindo aqui, lançando candidatos na maioria das cidades do estado, sem sequer ser ouvido. Não se faz política dessa maneira. É um racha na direita, gente. Presta atenção, isso aqui é sério. Vamos seguir, tem mais um trecho aqui. E aí eu vou chegar num ponto importante aqui. O senhor quer dizer que foi uma lição nacional dada a ele? Sim, porque ele veio para cá. Qual é o motivo dele vir para Goiânia, pergunta o Caiado. Tem algum motivo? Tem. O Caiado é pré-candidato a presidente da República. Exatamente. Esse é o motivo. Está muito claro. E o Bolsonaro não suporta que alguém se lance na direita
sem pedir autorização a ele e sem que ele diga, não, primeiro preciso ver se um dos meus filhos não vai ser candidato ou se minha mulher não vai ser candidata. Aí, como o Caiado falou, não, mas eu não ajo assim. E aí o Caiado disse que deu uma lição ao Bolsonaro, né? É uma lição, espero que realmente tanto o PL quanto ele tenham aprendido que liderar não é impor candidatura nos estados. Então é Malafaia dizendo que porcaria de líder é esse, é o Caiado dizendo, espero que ele tenha aprendido a lição, ele é um deselegante e desrespeitoso. Vamos para mais um trecho, que daí é a pergunta se o Caiado vai ou não ser candidato, né? É a próxima, gente, acho que nós voltamos para trás aqui. Vamos mandar mais uma aqui. Como o senhor acredita que pode ser o nome da direita, mesmo com a eventual oposição de Bolsonaro? Aí diz o Caiado, abre aspas, eu serei candidato no primeiro turno, serei. O Caiado está se lançando candidato a presidente, sem pedir licença para o Bolsonaro. Tá todo mundo, né, Rodrigo? Tá. Tarcísio também. Na verdade, o Tarcísio foi lançado pelo Ricardo Nunes, né? Exatamente. Mas é muito bom isso. Agora... Nós estamos observando, a liderança do Bolsonaro vai se desfazendo, até porque ele está inelegível, vão perdendo o respeito por ele, e de duas uma. Era nesse ponto que eu queria chegar, e aí eu vou passar para a gente poder bater uma bola aqui na mesa aqui, sobre a divisão na direita. O Caiado está dizendo, eu vou ser candidato e vou trabalhar muito para chegar no segundo turno. Ele diz, sem desmerecer os meus colegas, nós temos a melhor safra de governadores. E aí ele cita vários pré-candidatos da direita. Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior do Paraná, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e tantos outros. Ou seja, ele está deixando claro que essa direita mais partidária, mais orgânica, dos partidos União Brasil, Republicanos, né, do próprio PSDB, que é o Eduardo Leite, do PSD, do Ratinho, vai ter candidato. E mais adiante ele diz, eu acho que essa vai ser uma eleição com muitas candidaturas. Eu acho que é a última página, se a gente ainda tiver, desta entrevista, que eu considero histórica porque explicita o racha da extrema-direita. Olha o que ele diz aqui, o Caiado. Eu acho que pode ser uma eleição no primeiro turno com muitos candidatos. Eu irei trabalhar muito para chegar no segundo turno e poder levar tudo que acumulei na minha experiência de vida e nos resultados que consegui. Está muito claro. União Brasil terá candidato Ronaldo Caiado. Está lançado, com apoio do agronegócio, com a força que vem lá do Centro-Oeste. E é um bang-bang, Chico. É bang-bang no Velho Oeste. Era uma vez no Centro-Oeste. Era uma vez no Centro-Oeste. Bang-bang. O Caiado atira para lá, o Bolsonaro se abaixa, mas eu acho que pegou pelo menos de raspão, hein? O Caiado, que foi candidato em 89 contra o Lula, contra o Brizola, ele era o candidato da direita. Da UDR. Da UDR, né? Era ali direita. É o que seria hoje parecido com a extrema-direita, né? E a propaganda dele era montado num cavalo branco, meio em clima de faroeste, lembra? Faroeste, eu lembro. Agora ele foi pro duelo direto com o Bolsonaro. Por que ele enfrenta o Bolsonaro? Ficou mais fácil enfrentar um Bolsonaro que perdeu os principais embates do segundo turno. Alguns perdeu por pura burrice. Curitiba, por exemplo, o Bolsonaro perde porque escolhe lá a candidata que não era do partido dele. O PL estava na aliança com o Pimentel. Com o Pimentel. Então é uma escolha particular. Independentemente do Valdemar, ele vai lá perder a eleição. Ele viu do outro lado da rua a casca de banana e pisou nela. Né? Então, em alguns lugares, foram escolha do Bolsonaro. Talvez para manter animada a militância, manter animado o seu exército com as suas propostas malucas, preferiu isso a formar ali numa direita mais ou menos democrática. Agora, me chama a atenção, Gabi, porque a gente tem o Tarcísio sendo lançado. A gente já falou disso aqui ontem, segunda-feira. Se o Tarcísio perceber que o Lula não está bem, ou politicamente, ou de saúde, etc., o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que o Lula vai chegar forte em 2026, mas se o Tarcísio sentir que tem chance, ele se adianta e vai ser o candidato em 26 logo. E aí, se for o Tarcísio, eu acho que ele unifica. Esse pessoal todo aqui vai disputar para ser vice do Tarcísio. Sim. Agora, se o Tarcísio não for, Gabi, se o Lula for o candidato, aí essa turma toda vai ficar disputando para ver quem é que vai brigar com o Lula. E aí vai ter o Caiado candidato, vai ter o Eduardo Leite. Acho que até a gente tem as imagens de alguns deles aqui que eu estou falando para poder passar para o nosso público acompanhar. Então vai ter o Caiado,
União Brasil, o partido dele. Talvez, Eduardo Leite, do PSDB, que vai para o segundo mandato também de governador, e o PSDB vai tentar se manter vivo, lançar um candidato a presidente, para ter 5%, 8%, 10%, eu não sei. Mas por sobrevivência, né? Mas por sobrevivência. Então eu acredito que se não for o Tarcísio, pode haver uma pulverização na direita, o que é bom para o Lula. O Kassab, nas entrevistas pós-fechamento das urnas do primeiro turno, ele dá a entender muito isso, que se o Lula estiver muito forte, vai com o laranjão ali da direita, ele aponta para o Ratinho Júnior. Que é do partido dele. Meio vai com sparring, e vai tentar, vamos tentar a sorte. Ele vai com algo parecido com o Ratinho Júnior, a União Brasil deve ir com o Caiado, e eu acho que vai ter vários candidatos da direita, como num vestibular para quem passa para o segundo turno. É isso, e aí o Lula unifica a esquerda, por isso que eu digo, gente, não podemos nos apavorar com o resultado da eleição municipal. Eu sei que tem um debate que é mais da esquerda, filosoficamente, o que construir para o futuro, mas do ponto de vista eleitoral, apesar do resultado ter sido bom para os partidos de direita, isso é verdade, tem muita carta para ser jogada. O jogo não pode dar a impressão que estão todas as cartas do lado de lá. Não estão, e algumas estão embaralhadas. E o Lula está com o baralho mais organizado, no meu ponto de vista. Ontem o João Campos, que é essa nova liderança no Roda Viva, ele já fecha uma chapa para 2026, ele fecha com o Lula, com muita antecedência. Ele deixa muito evidente que o PSB quer a vice de novo. E na hora que perguntam, ele fala que a proposta é essa, o jogo é esse agora, mas que as coisas podem mudar. Mas ele já forma fileira desde já com a candidatura Lula. Então seria o Lula... Será que é o Alckmin de novo? Ou pode trocar o candidato a vice, Gabi? É curioso porque o João Campos não pode ser candidato nem a presidente, nem a vice, porque ele não tem idade. Ele é muito novo, impressionante. Acho que ele vai ser governador ainda. Ele vai ser governador de Pernambuco. Sim. Ele não tem 35 anos, que é o que a lei exige. É o que é muito bom também para a esquerda, que essa nova liderança aí dessa esquerda mais bagunceira também não pode ser candidato ao Senado. Dessa direita, né? Ser candidato ao Senado. A direita não pode ser candidato ao Senado. O André Fernandes, por exemplo, que seria eleito numa candidatura ao Senado no Ceará, não pode porque só tem 26 anos, não vai ter 35 para o Senado. O Nicolas Ferreira não tem 35 anos para o Senado. Então, a lei salva um pouco aquela... porque eles têm a obsessão deles é eleger 50 senadores e caçar o Xandão. Então, a idade joga a favor do Brasil. Exatamente. Então, aqui está o João Campos. O Chico lembrava do João Campos para mostrar que do lado da centro-esquerda, parece que o jogo está mais bem arrumado. Está mais bem arrumado do que do lado da direita. Do lado da direita você tem o Bolsonaro inelegível e um faroeste, um tiroteio no centro-oeste. O que aconteceu hoje foi tiroteio no centro-oeste. O Caiado dizendo, Bolsonaro, me espere que eu vou botar o cavalo branco de novo, aquele cavalo branco de 89. O Lula tirava o maior sarro no debate do Caiado. Caiado, estou com medo de você com aquele cavalo branco que você aparece na televisão. E o Caiado está dizendo para o Bolsonaro, eu vou com o cavalo branco. Né? E o Caetano Veloso, de uma maneira utópica, chegou a acreditar que poderia unir PT e UDR e formar uma nação. Lembra? Tem um verso dele no Vamos Comer que ele aposta... foi uma aposta errada, mas é um belo verso. Ele fala quem é que vai equacionar as pressões do PT e da UDR e fazer desse país uma nação. Acreditou no meio do caminho aí, né, de certa forma. Exatamente. Mas então é isso, para lembrar e para explicitar aqui, treta na extrema-direita, treta que por enquanto passa pelo Caiado, mas vai ter ainda desdobramentos. O Ricardo Nunes não agradeceu ao Bolsonaro na vitória, agradeceu muito ao Tarcísio, e o Bolsonaro, por outro lado, tem muito voto e quer que um dos filhos ou a mulher seja candidata. Pode acontecer isso. O PL lança um dos filhos, o Caiado sai candidato, o PSD sai com o Ratinho. Mas eu acho que o grande candidato forte da extrema-direita vai ser o Pablo Marçal, muito forte. Também tem isso. Repetindo o exemplo de São Paulo, ele é o nome... Aliás, ele já era um nome mais nacional do que paulista. Uhum. Então, acho que a grande candidatura a ser enfrentada não vai ser dessa turma aí, não.
Chico e Rodrigo, tem que ver a questão da Justiça Eleitoral atuando nesses dois casos, né? Tanto Muito do bem Tarcísio lembrado, de velho. Freitas quanto do Pablo Marçal. Eu já estou dando como... eu não acredito funcionando, na Justiça né? Eleitoral. Pro Deveria, Tarcísio, né? Mas para o Deveria. Marçal, será que não vai funcionar? Eu acho que a própria direita vai tentar tirar o Pro Marçal do Marçal jogo. Cacai Pode. deu mais ou menos, não sei se foi o Cacai que deu mais ou menos 1 ano, né, para julgar. Não, foi hoje de manhã, o convidado de hoje de manhã que falou em cerca de 1 ano para um julgamento do Pablo Marçal talvez surtir um efeito. O Pablo Marçal, acho que vão sentir ali. Se ele for realmente uma ameaça para 2026, ele pode ser, sim, cassado. Porque ele é fácil caçar. De maneira... As instituições não têm medo, não temem o Pablo Marçal, porque o Marçal não tem, digamos, lastro na elite. O Pablo Marçal não tem apoio de Fiesp, o Pablo Marçal não tem apoio... digamos, da elite de Rio e São Paulo, principalmente. Ele não tem lastro nenhum nessa gente. O Tarcísio não. O Tarcísio é o candidato dos sonhos da direita. Eu acho que nem o juiz de TSE tem coragem de caçá-lo. O Tarcísio não. Tem um monte de discussão importante para a gente falar no entorno disso. Além dessa divisão da extrema-direita que a gente trouxe aqui, essa entrevista do Caiado, que deve ter caído como uma bomba ali no colo do bolsonarismo, do próprio Jair Bolsonaro, mas também tem a história do 8 de janeiro, que eu acho fundamental. Aí sim eu cito o Cacai, porque ele falou, olha, tá tudo meio incerto porque a gente ainda não teve o julgamento do Bolsonaro no 8 de janeiro. Então, isso vai definir como também a política, os aliados dele vão se comportar. Se o Bolsonaro for condenado, quem é que vai querer ficar ali aliado a ele, Rodrigo? Isso foi o que o Cacai disse. E é importante a gente ver o movimento que o Arthur Lira fez hoje. Também é um sinal de enfraquecimento do Bolsonaro. Exato. Não sei se vocês concordam, porque Total. está aí na nossa tela. O Lira pegou a ideia de anistia, já estava na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, já estava andando muito rápido no Congresso, falou, para tudo, volta lá para uma comissão especial. Você sabe, né, Gabi? Quando faz comissão especial é para demorar, é para não resolver nada, né? Isso, A não ser que quando eles querem, eles dão um jeitinho, né, Rodrigo? Mas nesse caso é para jogar lá para o fim da fila. Tira da Comissão de Constituição, põe na Comissão Especial. Nesse caso, isso virou um tema hoje lá no Foi Congresso. uma manobra do Arthur Lira, ele criou essa comissão especial para isso, para analisar esse projeto de lei da anistia, como uma estratégia, como explicou o Rodrigo aqui, porque ele está retirando essa proposta que estava já na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. O texto ia ser votado hoje, então ele deu aquela atrasadinha, né? Então, torna esse processo de discussão um pouco mais lento. Vai começar do zero, né? Agora, se o Bolsonaro tivesse muito forte, o Arthur Lira não faria isso. Se o Bolsonaro chega hoje lá, estampando a vitória em Fortaleza contra o PT, derrotando o Camilo Santana, derrotando Lula em Fortaleza, era outra história. Se chegasse com a vitória em BH, capital forte, Goiânia, capital decisiva para 2026, seria votada talvez hoje mesmo. Sim, e tanto é político, óbvio, né? Tudo é político, mas tanto é pensando no processo do próprio Arthur Lira que ele já lançou o candidato dele na sucessão da presidência da Câmara, né? Ele anunciou o Hugo Mota, que é deputado, líder do Republicanos, da Paraíba também. Ele fez o anúncio ao lado do próprio Hugo Mota. A gente tem aqui o vídeo, o Hugo Mota deu uma coletiva de imprensa, né? E ele falou também sobre a anistia do 8 de janeiro. o Hugo Mota, né, falou. Mas ficou em cima do muro, hein? Não, em cima do muro é pouco, né, Rodrigo? Vamos ver o que ele disse. Vamos lá. Vamos assistir. Eu não vejo um assunto, por mais importante que seja, que é o PL da anistia, como o único ponto a ser levado em consideração, até porque nós não estamos assumindo compromissos contrários ao PL da anistia. Nós estamos dizendo que é um tema que será debatido e discutido. Nós tivemos um episódio triste que foi o 8 de janeiro, mas também não podemos permitir que injustiças sejam cometidas com pessoas que têm aí levado, vamos dizer, condenações acima daquilo que seria o justo para com a participação ou não dessas pessoas em um ato que aconteceu e que o Brasil precisa de uma vez por todas passar esse assunto a limpo e não permitirmos que isso aconteça novamente, já que foi, digamos, um triste episódio de agressão às instituições democráticas do país. Líder.
episódio Triste de episódio. agressão às um triste instituições. O episódio. episódio é outra coisa. Enfim, é triste episódio. Um Enfim, seriado na Netflix que a gente isso, é assiste. seriado, não é? Aquilo ali foi um golpe. Um golpe. Tentativa de golpe, uma arruaça golpista. Mas é interessante a fala do Hugo Mota. O Hugo Mota, então, é o candidato a presidente da Câmara do Arthur Lira. Perguntado, o senhor apoia ou não o PL da anistia para os golpistas? E aí ele diz, não estamos assumindo um compromisso contrário ao PL. Ou seja, ele dá uma ensaboada. Dá uma ensaboada. Porque ele não quer ficar mal com o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, porque ele precisa dos votos do PL, do partido, Que tem 99 deputados. tem 99 deputados. E, ao mesmo tempo, ele não quer ficar mal com a esquerda, com os setores democráticos. Então, ele fala que as penas não podem ser exageradas, mas que também tem que dar alguma resposta para o que houve. A verdade é que, além da declaração, né, Rodrigo, que você pontuou muito bem, é que o Lira ele não quer que o projeto, vamos dizer assim, contamine o processo ali de sucessão da Câmara, né? Ele não quer que seja o foco da discussão. E olha, dependendo do que acontecer, o Palácio do Planalto está cauteloso, né? Se tiver que ser o Hugo Mota, não tiver outro jeito, vai ser o Hugo Mota. Mas se tiver uma frestinha, né, Chico, para ser o Antônio Brito, que é o candidato da Bahia, Do PSD, do Kassab. do Kassab, é melhor para o Palácio, porque daí desloca o poder da mão do Lira e vai para um deputado que tem menos compromisso com o Lira. Hugo Mota é Lira fechado. Total. Antônio Brito tem relações também com o Lira. Esse é o Hugo Mota. Ó, esse que está na tela agora é o Hugo Mota, jovem demais, né, para ser presidente da Câmara, mas tudo bem. Não tem aquela estatura política, né, de um presidente da Câmara. Não tem. Sabe, nem no sentido do raposismo, de ser aquele raposão igual o Arthur Lira. É um calouro ali, né, no certo sentido. Eu acho, bem novo. E o Antônio Brito, então, se o Hugo Mota errar aí na calibragem e tal, e o Palácio perceber que dá para empurrar o Antônio Brito, pode surgir o nome do Antônio Brito como candidato. Até está prevista acontecer uma reunião do Antônio Brito. Enquanto a gente está aqui no programa, essa reunião deve estar acontecendo ali, porque são candidatos à presidência o Elmar Nascimento também, Elmar do Nascimento União Brasil, e o Antônio Brito. Eles vão se reunir, estão se reunindo já, provavelmente, no final dessa tarde, com toda a bancada de deputados ali do PT, né, então, do governo, para discutir, né, enfim, qual que deve ser a próxima liderança da casa. Mas essa é uma questão aí. Não, e essa história da anistia cruza realmente, porque os bolsonaristas hoje, acho que a gente tem imagem, estavam mobilizados para aprovar isso na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela Carol Detone, né? Até o Bolsonaro, olha essa imagem, ele foi ao Congresso achando que ia ter a votação e querendo Mas fazer ele isso. foi fraco. Foi fraco? Ele chegou fraco. Ele chegou com... Ele chegou fraco, né? Não, ele chegou lá, fez a maior... Chegou no Congresso, ele chegou com tudo hoje. Falando alto e tal. Mas ele não chegou fortalecido pela urna. Verdade. Seria diferente. Um Bolsonaro vitorioso. BH, Fortaleza, ali montado em mais votos, ele aprovaria esse negócio ou pelo menos ia para votação. Olha, e a gente tem as imagens também de dentro do plenário da Comissão de Constituição e Justiça, faixas estendidas, naquele estilo bolsonarista, eles defendem a democracia, olha lá atrás, ó, a democracia, voto no papel, e estavam preparados para isso, e dizem que foram surpreendidos pela decisão do Arthur Lira, que malandramente, no dia da votação, botou água no chope dos caras. Botou água no chope dos bolsonaristas. Isso levou o Bolsonaro, olha a frase do Bolsonaro. Primeiro ele tenta ali, pela força do lobby, vai na comissão, tenta reemplacar o projeto, vê que fracasso total, aí ele faz um apelo ao Lula. Com todos os defeitos, será que ele não tem coração, no caso o Lula, para dar anistia, para repetir o JK... O Bolsonaro falou isso? O Bolsonaro. É muito bom, Chico. Com todos os defeitos, será que ele não tem coração? Aí ele fala, o discurso dele assim, eu estou dando uma chance, a gente está dando uma chance para o Lula ser o autor dessa anistia. E os aliados falam na anistia dada pelo JK, Juscelino Kubitschek, no final dos anos 50, anistiando aquela turma que faz um ensaio já, que daria no golpe de 64. Tentaram impedir a posse do Juscelino. Exatamente, tentaram impedir a posse em 56. 55, 56. Em 56.
Então, ele lembra, a turma dele está lembrando desse episódio do JK, que foi bondoso e generoso com essa turma e que desarma todos eles, dando essa anistia. Então, E ele tenta disfarçar, né, Chico? Porque ele fala, nossa, será que ele não tem coração? Mas depois ele fala, mas eu sou o segundo plano. Tô falando do pessoal que tá preso, não é pra mim. que não é para mim, Não, mas seria não é. para ele. Então, seria o Lula livrando o Bolsonaro da cadeia. Em outras palavras, o efeito prático, se o Lula dá uma canetada pela anistia, o Lula estaria livrando, inclusive, o Bolsonaro da cadeia. E eles não usam essa desculpa histórica, que seria, ó, seja grande como foi o JK, Que coisa. você vai ter, a gente é tão generoso que a gente vai te dar o prazer de você ser o autor dessa anistia, Lula. E ontem o Cacai falou aqui, acho que é bom retomar o que o Cacai conhece muito de Brasília, não só do Judiciário, porque fala com muitos parlamentares, e ele diz que hoje tem mais gente na direita querendo que o Bolsonaro seja condenado, fique inelegível, do que na esquerda. Sim. Porque o Bolsonaro hoje seria um candidato para perder em 2026. Eu também não tenho tanta certeza assim, mas é a leitura que se faz. E a direita, deixa ele inelegível, condena esse cara aí, porque abre espaço, o que nós acabamos de falar aqui na abertura, para os Caiados, para os Ratinhos, para os Tarcísios virem com uma nova geração aí de possibilidades de candidatos pela direita, né? É isso aí. Ele foi negociar também, óbvio, a sucessão na Câmara, também, dos deputados e do Davi Alcolumbre também, né? No o Senado. apoio do PL lá no Senado e na Câmara dos Deputados também. Então, além, claro, aproveitou ali para falar de julgamento político, do 8 de janeiro, né? Que está tentando, buscando maneira... Ele falou, nas palavras de Bolsonaro, de desfazer isso daí. Desfazer isso daí. Desfazer isso daí. Me lembra o Marcelo Adnet imitando, né? Tudo é isso daí. É isso Fazer daí. isso daí. A prioridade nossa é o pessoal que está preso, ele falou. Agora, a gente estava falando sobre os cartazes, né, Rodrigo? O Rogério Jordão, aqui da nossa equipe, ele esclareceu que o que diziam as faixas lá na CCJ, democracia só com contagem pública de votos. Era isso. Eles estão insistindo nisso. Agora, essa foi uma vitória dessa eleição municipal. Eu não vi nenhum candidato bolsonarista falando a urna foi roubada, eu quero recontagem, quero voto em papel. Sumiu isso. Eu só vi Você viu alguém? Não, vi um personagem, não um candidato, mas vi o Alexandre Garcia pedindo recontagem em Fortaleza. Mas daí está um pouco mumificado, né? O Alexandre Garcia, jornalismo mumificado, ele ainda está em 2022. Está pedindo recontagem, desconfiando das urnas, mas tá aí, você colocou um bom ponto. Ninguém reclamou de urna. Ficou um pouco para o passado essa pauta. Aí o André Fernandes, que perdeu, eu vi a família dele, o pai dele e outros falando, perdeu, vamos para a próxima, ele está forte, ele é novo, ele pode disputar a próxima. Em vez de ficar nessa de que a urna não vale, que a urna... Mas curioso, né? Dentro da CCJ, que está a velha guarda ali bolsonarista, ainda estão com essa pauta de que tem que ter o quê? Contagem pública de votos. Eles querem o quê? Você abre os computadores, eles ficam olhando a máquina lá dentro? O HD dos computadores do TSE? Que é a única forma, né? De ter contagem pública. Mas são muito limitados. E a presidenta da CCJ falou também, né, Gabi? Falou sobre esse tema, né? Falou, exatamente. Era isso que eu ia trazer agora. A deputada bolsonarista Caroline Detoni, que é a presidente da CCJ, ela é do PL de Santa Catarina também, né? E aí ela falou sobre essa proposta do Arthur Lira, de criar essa comissão especial, que na prática vai atrasar, vai voltar do zero essa discussão. Ela disse o seguinte: o meu desejo é que seja aprovada a comissão especial para discutir a anistia o mais rápido possível no plenário da Câmara. Não descansaremos enquanto não for aprovada. É urgente que façamos a verdadeira justiça e continuaremos firmes na nossa missão. É uma declaração meio protocolar, né? Vamos dizer assim. Não discordou também de criar a comissão não fez especial. aquela guerra toda, né? Deixou... É o mais rápido possível, mas ela sabe que na prática criar essa comissão, colocar essa comissão agora vai atrasar todo o processo. Olha, eu falei das faixas, eu não tinha visto que a gente ia usar aqui imagens feitas pela Heloísa Vilela, né? Foi isso, A gente Heloísa Vilela... mostrou as imagens aqui agora há pouco, feitas pela Elo. São imagens feitas pela Heloísa Vilela, nossa colega jornalista. Aí, as imagens. Que justamente mostram essas faixas lá no fundo. Que tá aí, uma delas está escrito mesmo ali, aquela faixa preta no fundo, já passou agora, dizendo democracia só com contagem pública de votos. Ali, ó, democracia só com contagem pública dos votos, né? Essas duas faixas colocadas... Gente, mas é contagem pública o que acontece. Pois é. O TSE abre lá na frente de todo mundo. É isso. Sai as atas.
Tem também a história do processo, né? A gente está, lógico, a extrema-direita, o próprio Bolsonaro está apostando todas as fichas. Ele não só apostando, como ele está indo lá jogar as fichas, né? O Congresso foi hoje conversar, a gente estava explicando, mas o processo na Justiça também está correndo. E aí o ministro Alexandre de Moraes enviou para a PGR o relatório final da Polícia Federal sobre as responsabilidades todas do 8 de janeiro e da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, especificamente, no 8 de janeiro. Então, a gente... Que é o Anderson Torres, né? Exatamente. Essa imagem que a gente está vendo. Lembra disso? O Anderson Torres, só para relembrar, acho que é bom botar a imagem de novo, por favor. O Anderson Torres, que é esse mais jovem aí do lado direito, tinha sido ministro do Bolsonaro. Na eleição, ele era um ministro, ele comandou a PRF já foi o ensaio golpista no dia do segundo turno. Tentaram impedir o povo do Nordeste, e não só do Nordeste, mas principalmente do interior do Nordeste, de votar. Né? Ele, chefe, como ministro da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele sai do governo e vai para a Secretaria de Segurança do DF. Por que ele foi para lá? Porque era ali que ia se tentar fazer o golpe do 8 de janeiro. E malandramente vai para a Flórida. Tira férias. Tira férias, deixou tudo preparadinho para moçada facilitar para o golpe. Né? E só não teve golpe porque houve reação, o Flávio Dino, o Capelli, os brasileiros... Sem contar que a minuta do golpe foi encontrada na casa dele. Ah, é? A minuta do golpe estava na casa do Anderson Torres. Então, Gabi, o Alexandre de Moraes encaminhou hoje para a Polícia Federal, né? Para a PGR. Desculpa. Para a PGR. Desculpa. Eu vou até ler um trechinho vamos aqui, lá, porque a gente tem, né, o trechinho da PF, porque a PF diz que tem falhas evidentes, tá? Também disse que, a gente está falando aqui do Anderson Torres, destacou justamente a ausência dele, a ausência inesperada do ex-secretário de Segurança Pública. Então, o trecho do relatório diz o seguinte, da Polícia Federal. Conclui-se que as falhas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no enfrentamento das manifestações do 8 de janeiro de 2023 são evidentes, especialmente pela ausência inesperada de seu principal líder, Anderson Gustavo Torres, em um momento de extrema relevância, aliado à falta de ações coordenadas e à difusão restrita de informações cruciais. Foram fatores decisivos que contribuíram diretamente para a ineficiência das forças de segurança. Eu achei bastante direto o relatório da Polícia Federal. Então, só para... Eu dei uma volta aqui, acabei, em vez de esclarecer, confundindo. Então, é um relatório da Polícia Federal que está sendo encaminhado para a PGR, que tem que oferecer a denúncia, não é isso? O Gonê tem que oferecer as denúncias agora, né? A PGR pediu mais dados, documentos, novas investigações, e aí já é a PF realimentando a PGR. Então, pelo visto, está na reta final para a PGR poder encaminhar a denúncia relativa também ao caso de 8 de janeiro. O Cacai está achando que esse ano ainda pode vir a denúncia, né? Até o Natal. Até o Natal. Esse peru do Bolsonaro, não sei se vai ser bem digerido. A quinta série gritou lá. O Chico fala do peru do Bolsonaro, a nossa equipe técnica aqui, velho, loura. Não quero nem imaginar. É o período natalino, rapazes. Isso aí. Calma, gente. Calma. Ainda não virou nem novembro ainda. Calma, vamos falar, né? Vamos deixar pra lá, vamos deixar abaixo. Não, mas eu acho importante, voltando aqui para esse aspecto político, porque aqui é um bolsonarista, assim, com as digitais no crime. É o Anderson Torres. Sai do ministério, onde ele já tinha atuado, e o Alexandre de Moraes sabe bem, porque o Alexandre de Moraes estava no TSE no dia do segundo turno e chama o chefe da Polícia Rodoviária e fala, para com isso, senão eu vou mandar prender. Só que quando os caras param com os bloqueios, já era tarde, já tinha dado o efeito que eles queriam, tanto que a diferença foi menor, e quase que eles conseguem virar a eleição na base de um tapetão policial. Então, Anderson Torres é esse personagem, está ali com a polícia no segundo turno e está depois no 8 de janeiro. É um bolsonarista com digitais em vários momentos, inclusive, como lembrou a Gabi, com a minuta do golpe dentro de casa, né, Gabi? Dentro de casa, foi no armário dele durante busca e apreensão. Impressionante. Isso foi quando aconteceu, né? Em janeiro de 2023 mesmo, foi rapidinho encontrada a minuta do golpe lá na casa do Anderson Torres. Bom, a gente vai continuar acompanhando a história, até porque esse é o primeiro trecho, né, que a gente está divulgando a respeito disso. Mas ainda, então, como bem disse o Chico, são mais detalhes, mais investigações. Então, provavelmente, a gente vai ter mais informações, né, talvez
troca de mensagens, não sei, mas... Não, novembro e dezembro nós vai vamos trazer tudo isso. Eu acho que esse vai ser o grande tema de novembro e dezembro, além da eleição nos Estados Unidos, é o avanço das investigações e talvez das denúncias contra o Bolsonaro, que em 2025 não escapa de ser julgado. Não, tudo indica que sim, esse próprio desespero do Bolsonaro correndo hoje no Congresso é significativo, é um sinal que ele tem informações que está chegando a hora. Também acho, viu, Chico? Causa e consequência. Está chegando a hora. Causa e consequência. É isso mesmo. Vamos virar a página um pouquinho para trazer uma outra história aqui, que Vamos. também é bem importante a respeito do José Dirceu. A gente falou bastante sobre a treta aí na direita, né, e tal. Mas o José Dirceu, a partir de agora, ele pode voltar a ser candidato, se ele quiser, né? Inclusive, ele está de volta à política, assim... Institucionalmente falando, ele pode ser um candidato. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações da Lava Jato contra o ex-ministro. O Gilmar, ele estendeu ao Dirceu, você deve se lembrar dessa história, né? Porque é uma história também que diz respeito ao presidente Lula, porque ele suspendeu os efeitos da decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para atuar em processo contra o presidente Lula. E aí, com isso, o Dirceu também retoma os direitos políticos e deixa de ser considerado ficha suja, porque aqui no Brasil a gente precisa, né, de candidatos ficha limpa para poder, né, ser candidato a qualquer cargo que seja. Então, a partir de agora, oficialmente, o José Dirceu... Caminho natural, né? Se todas aquelas decisões do Sérgio Moro vêm sendo anuladas e está mais do que provado que foi um conluio com o Ministério Público, no caso com o Deltan Dallagnol, que foi uma tremenda armação, que pouco importava prova, não teria como o Supremo tomar outra decisão e anular toda e qualquer condenação contra o Zé Dirceu. Acho que ele mesmo já esperava essa história. O que a gente tem aí de maneira de curiosidade histórica é uma virada do próprio Gilmar Mendes. A gente não pode esquecer que o Gilmar depois se torna inimigo da Lava Jato, mas ele é aliado de primeira hora da Lava Jato. Ele impede o Lula de virar ministro da Dilma, ele aprova aquela escuta clandestina no telefonema entre o Lula e a Dilma. No primeiro momento, ele dá muita força à Lava Jato. Hoje ele fala que esses caras todos são canalhas, que usaram a justiça de forma equivocada, que fraudaram a justiça brasileira, mas Gilmar Mendes, numa biografia mais alentada, ele tem que ser visto como o cara que deu muita força à Lava Jato na largada. Exatamente, muito bem lembrado, Chico. E é impressionante, né? A virada do Gilmar Mendes e a virada histórica. Lembrar que o Zé Dirceu era dado como enterrado politicamente. Por isso que eu fico sempre desconfiado dessas análises. A esquerda acabou, é a maior derrota da história, é o maior escândalo da história. E tá aí, o Zé Dirceu, voltando, e deve ser candidato a deputado federal por São Paulo. É candidatura para ter 200, 300 mil votos por baixo. No mínimo. No mínimo. Então, ele volta para ser candidato. Isso vai ser um bom termômetro, né, Rodrigo, também? A quantidade de votos que ele vai receber. É claro que ele vai ter voto dentro de um manancial de esquerda. Talvez o PT, alguns candidatos estejam preocupados, que ele vai acabar tirando voto de outros colegas, companheiros aí da bancada. Rodrigo Guimarães, eu acho que para agora já tem um efeito na decisão. É um outro Zé Dirceu que vai discutir agora a sucessão interna no PT, que vai mudar de direção. Sim. Não é mais o Zé Dirceu que alguém pode levantar o dedo e dizer você está com a ficha ainda suja, ainda responde. Não, é outro Zé Dirceu que vai falar numa mesa do PT hoje. Não, é importante a gente lembrar quem é o Zé Dirceu. Eu sei que o nosso público sabe, mas só para relembrar, né, Gabi? Depois nós vamos até retomar um pouco aqui as condenações e a própria trajetória política do Zé Dirceu, mais antiga, que ele vem lá do movimento estudantil dos anos 60, né? Vem de lá. Sim. Mas o Zé Dirceu é o personagem que permite ao PT fazer a virada. O PT era aquele partido da contestação. É o partido que estava marcado para perder. Toda eleição, o Lula se candidatava e perdia. Aliás, a direita até gostava, porque era o partido que legitimava as vitórias do Collor, do Fernando Henrique e tal. Chegou o Zé Dirceu e falou assim, nós vamos fazer uma virada, o PT vai ser partido de poder. É para ocupar e é para governar. E ele faz esse ajuste no PT e leva o PT, ele é o arquiteto da vitória do Lula em 2002.
Então, ele é o personagem e, por isso, tão detestado também na direita. Cometeu erros, como muita gente comete, mas é o arquiteto dessa virada que permite ao PT chegar ao poder, o Lula chegar ao poder, Gabi. E também, eu acho que vale a pena, já que a gente está falando especificamente da condenação do José Dirceu, a gente trazer as condenações que ele recebeu do Sérgio Moro. Que estão sendo agora anuladas, né? Justamente, que estão sendo agora anuladas. Então, a gente preparou aqui, vai colocar aqui na tela, as condenações impostas por Sérgio Moro a José Dirceu. Então, em 2016, condenação de 23 anos e 3 meses de prisão por corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. E, em 2017, 11 anos e 3 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. E aí é lógico que o Sérgio Moro, com a história do Gilmar Mendes hoje, né, tomando essa decisão, já foi para as redes sociais se pronunciar. Então, ele foi para o X e disse o seguinte, olha só, a gente vai colocar aqui na tela também. Não existe base convincente para anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Ué, o Gilmar Mendes acha que tem. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive pelo STJ. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de conluio, um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia. Ele está chamando a Vaza Jato de fantasia aqui. O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula, PT. É isso. Ele está aqui, ele esquece de citar, né, os diálogos entre ele, o Deltan Dallagnol, ali na Vaza Jato, né, que foram muito bem que eram diálogos imorais, né? A maior fraude processual da história da justiça no Brasil. Eram combinações, eram delações forjadas, sabe? Então, o conjunto, se ele fala de prova, não tinha prova alguma. O Gilmar está derrubando uma ficção também. É fácil derrubar. Não precisa ser nem o herói, nem um paladino da justiça para derrubar o que o Sérgio Moro conseguiu colher. O Zé Dirceu, que a gente recorde também, que ele é condenado por ele é condenado pelo tal do domínio do fato no Mensalão. Lá no Mensalão, anteriormente. O domínio do fato é quando você não tem a prova concreta e você faz um desenho, um roteiro que provaria que aquela pessoa, em determinado momento, foi fundamental por uma decisão. Como o ministro da Casa Civil do Lula, em determinado momento, ele teria tido uma conversa que levaria ao Mensalão. Mas você não tem prova, a não ser a acusação do Roberto Jefferson, você não tem nenhum documento, nenhum papel, nem o famoso batom na cueca que popularmente é exigido em algumas horas. E aí tem uma questão que é o que a própria defesa do José Dirceu alega, que usaram o Zé Dirceu, o Moro usou, para chegar até o presidente Lula, né? Sim. Então foi assim que ele tentou chegar. Tem um trecho da argumentação que eu acho que vale a pena para ficar mais didático aqui, da defesa do José Dirceu, né? Dos advogados. Foi apresentada para o Supremo Tribunal Federal e eles dizem o seguinte, os advogados: como a finalidade das acusações tramadas pela força-tarefa e dos julgamentos proferidos pelo então juiz Sérgio Moro em relação a José Dirceu eram confessadamente fomentar e robustecer as posteriores imputações dirigidas a Lula, de acordo com o projeto político partidário dos procuradores e do magistrado. E eles estão falando de projeto político partidário porque Sérgio Moro depois foi ser ministro de Bolsonaro, porque Deltan Dallagnol foi ocupar cargo também na Câmara dos Deputados e por aí vai, né? Então, toda essa história a gente já conhece. Agora, deve ser difícil para a direita, para a extrema-direita, você observar Roberto Jefferson preso, reagindo a tiro à prisão, e o Zé Dirceu voltando para ser candidato a deputado federal. Ele que já era detestado pela extrema-direita militar nos anos 60 e depois pela direita por ter sido o arquiteto. Olha, fez muita negociação, negociou com todo mundo, mas ele tinha um projeto de poder. Enquanto o PT era o partido marcado para perder, aí estava tudo bem. Quando o PT passou a ser um partido para disputar o poder, aí era mais complicado. E o Zé Dirceu, eles sabiam que tinha que matar politicamente o Zé Dirceu para evitar que o PT continuasse com força. O Zé Dirceu é quem diz, acabou a brincadeira. Agora vamos jogar para valer. A eleição. Vamos ganhar a eleição. Aí inclui carta aos brasileiros, inclui uma estratégia,
alianças mais amplas. Alianças mais amplas e chega finalmente ao poder. Em 2002. A gente tem aqui um quadrinho relembrando a trajetória do Zé Dirceu nos anos 60, porque ele é um personagem fundamental nessa chegada do Lula. Eu lembro que eu trabalhava na TV Globo em 2002, quando o Lula ganha, a gente fez perfis assim, de vários personagens. E eu fiz o perfil do Zé Dirceu, porque era um personagem central, como repórter. Quem é o Zé Dirceu? A gente contou essa história, mais ou menos, que está aí na tela. Ó. 1968, o Zé Dirceu é preso durante o 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, famoso congresso, né, ali às vésperas do AI-5, ali no momento mais duro da ditadura, ele é preso junto com vários outros estudantes. Em 69, o Zé Dirceu é solto com outros 14 prisioneiros numa negociação que vem a partir do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, né, o Charles Elbrick. Olha o que aconteceu. O pessoal sequestra, né, a guerrilha de esquerda sequestra o embaixador dos Estados Unidos, fazem uma lista e falam, queremos que solte esses aqui em troca do embaixador. E na lista estava o Zé Dirceu, está nessa foto aí, ele é que está com as algemas assim, com a mão levantada, não é isso? Se eu não tô, é que está longe da foto, mas eu acho que é ele sim, de pé ali. Nessa foto também está o velho Zaratini, né, e outras lideranças que estavam presas. Em 75, o Zé Dirceu volta ao Brasil, vive clandestinamente até 79, ele faz inclusive cirurgia plástica em Cuba, volta ao Brasil e vive no Paraná com uma identidade falsa. É quase cereja do bolo. É cinematográfico essa parte, né? Aí ele casa com uma paranaense e tem como filho o Zeca Dirceu, que é hoje deputado federal lá em Brasília, sem contar para a mulher que ele era o Zé Dirceu. Né? Ele assume uma outra identidade. Então, são muitas peripécias na vida desse personagem Zé Dirceu, Chico. Não, é um grande filme da história do Brasil. É um grande filme desses últimos 50 anos, impressionante. E se esse filme terminar com o Zé Dirceu eleito deputado de novo, é um final realmente que a direita brasileira não esperava, né? Não, isso aí. Acho que valeu a pena a gente trazer aqui também, para a gente trazer um pouco o começo da nossa conversa sobre o que está rolando da esquerda. Teve essa história da decisão do Gilmar Mendes, mas também tem essa briga pública, né, dentro do PT, e a gente vai trazer detalhes a respeito disso. Então, muitas notícias, hoje está muito noticioso. Bastante. Assim, tem muitas questões acontecendo. E Gabi, Rodrigo, é muito importante essa decisão sobre o Zé Dirceu, na hora que o PT está discutindo o novo comando, Chico. Discutindo o resultado da urna, muita gente está gritando por aí, habemos comandante. Habemos comandante. Opa! Ou até tem gente dizendo por aí que, tem umas vontades, né? Algumas pessoas prefeririam até o Zé Dirceu, né? No lugar do Padilha. Tem quem diga. Sim, não. Tem quem diga. Esquerdista mais apressado que nomeia logo o ministro. O clima é esse. A gente tem que trazer aqui isso. Bom, vamos trazer então esse desentendimento ali dentro do PT, né? Brincadeiras à parte aqui, mas o negócio que aconteceu é o seguinte: a gente já trouxe até balanço muitas vezes das eleições municipais, ontem na primeira edição, na segunda edição também, hoje de manhã, mas o próprio ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele falou a respeito disso também publicamente, e foi aí que começou, porque ele fez uma crítica pública ao partido. E aí, ele disse que o PT está na zona de rebaixamento. Por isso que o Rodrigo estava falando aqui do Z4. Justamente isso. Diz que não se recuperou nos municípios o PT. Então, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela respondeu prontamente a esse comentário, disse que o Padilha fez graça, que ele estava ofendendo o partido. Então, a gente tem aqui, ela falou sobre isso no X, né, no antigo Twitter. Ela disse, temos de refrescar a memória do ministro Padilha. Ela foi muito direta, tá, direta, refrescar a memória do Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Ou seja, ela está falando, desde o impeachment da presidente Dilma, a gente tem que lembrar tudo o que aconteceu. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça, diminuir nosso esforço nacional, não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade. Olha só, aqui ela aponta. Devolve. Que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam.
Ou seja, ela diz, ó, teve impeachment, teve o Lula na cadeia e agora você vai colocar a culpa no partido? Calma aí, né, Olha, Padilha? lendo Ela assim, foi- frase por frase, que nem você fez, Gabi, é forte, hein? É forte, muito É forte essa mensagem da Gleisi. Ela está falando, claro, com a militância do PT, está falando mais para dentro, né? Sim, dando uma resposta para a militância ali. mas rolou também uma reunião da Executiva Nacional do PT, né? E a Gleisi levou um compilado ali de números, isso nos bastidores, né? Sabe que ela levou os números das eleições municipais e falou, gente, olha, não tá ruim. A gente tinha tantos vereadores, agora a gente aumentou mais de 1.000, a gente não tinha nenhuma capital, agora a gente tem Fortaleza. Então ela foi e levou, assim, tentou animar, né, os ânimos, assim, da Executiva Nacional do PT e falar publicamente sobre isso, como fez o Padilha. Interessante também, porque antes, Rodrigo, você viu, por exemplo, eu estava no primeiro turno, eu estava lá acompanhando a campanha do Boulos, né, no diretório e tal, e o Padilha, ele era uma das lideranças, vamos dizer assim, que mais dava aquela, não, gente, tá tudo bem, a gente tá ali, o presidente Lula tá super junto com o Boulos e tal, e dando um ânimo também. E agora ele deu essa Mas eu acho curioso porque vamos o dizer Padilha, você lembrou bem, no primeiro turno estava lá presente, no segundo turno ele foi o rosto do governo Lula ao lado do Boulos. Tanto que na hora que o Boulos fala para a militância, a gente estava aqui no domingo, é o Padilha que está ali ao lado. O Boulos Ele foi até que é muito criticado, né? Assim, por uma parte dos especialistas. Ué, mas o Padilha, por que ele está dizendo que está tudo bem, né? Porque quem acha que não foi bem. Não, assim, ele esteve com a campanha, ajudou a fazer a campanha, e quando termina a campanha, ele faz o balanço assim, o PT está no Z4. O que alguns podem perguntar, bom, e o que você fez para ajudar a não acontecer isso, né? E o que a Gleisi está dizendo é, tem um contexto, Padilha. Nós vemos um ataque sistemático em 2016, né? Você está aí fazendo articulação institucional, melhora as suas articulações também. Agora, tudo isso, Chico, para além da disputa, da guerra ali de mensagens, é disputa já pelo comando do PT, né? Exatamente. Por isso que esse fortalecimento do Zé Disseu nesse momento, teremos dados novos nessa disputa. Eu acho curioso porque na minha cabeça, enfim, a gente tem que apurar melhor como é que está essa correlação de forças dentro do PT, mas tanto Padilha quanto Gleisi são do campo majoritário do PT. Sim, da mesma turma. Da mesma turma, né? Do Construindo o Novo Brasil, do campo majoritário e tal. Mas tem uma disputa aí, né, Gabi? Tem. Eu ouço falar em alguns nomes. Eu ouço falar no nome do deputado Guimarães, lá do Ceará, como um possível presidente do PT, ainda mais agora com o Ceará sendo o estado mais forte, né, do ponto de vista do petismo. Vitória de Fortaleza, Aí eu acho que teríamos a tese do PT indo mais para o centro mesmo, seria o Zé Guimarães. O Zé Guimarães seria... Seria uma cara de mais de centro. A forma como ele atuou vitoriosa nas eleições é um perfil de centro. Ele levou, antes da eleição, muito prefeito, inclusive prefeito da direita, para o PT. Isso é perfil de centro, atuação de centro. Então, seria já emplacando esse PT mais ao centro. E acho que a Gleisi fala de um PT mais combativo, que foi o PT do Lula livre. Isso. Foi esse PT que ficou resistindo ali, menor, sem poder, né? sem capitais, sem tanto poder, assim, sem máquina, mas que fez resistência na sociedade. A Gleisi foi presidenta do PT num período muito difícil. Sim. E ela tem o valor dela por ter feito essa resistência, né? E ter sido muito leal, né? Uma mulher muito firme nessa resistência. Mas agora me parece que está se encaminhando para o PT mais ao centro, para dar governabilidade. O PT da urna torna o Zé Guimarães muito favorito. É o grande vitorioso de urna. Ele levou para o PT já um pouco antes da eleição, muitos prefeitos da direita, vamos ser claros, da direita. Não é que levou o cara que já era do PSB e era da centro-direita, não. Ele levou a prefeitada da direita para dentro do PT essa eleição. Uns debandaram para o PSB no Ceará, porque o PSB é muito colado no PT cearense, mas ele vence a eleição no Estado de uma forma como nenhum outro líder do PT conseguiu no país inteiro. Você não pode pegar, por exemplo, é difícil você emplacar alguém de São Paulo quando o PT obteve no interior de São Paulo o maior fracasso da história. Pois é, mas o nome forte do PT paulista seria o Edinho. Mas o Edinho não tem vitória como o Zé Guimarães tem. Pois é, Embora tenha grande confiança do Lula,
têm serviços prestados ao PT, fez belíssimas gestões na Prefeitura de Araraquara, mas não tem a força política. Se for voto, se for urna, que vá cantar alto na decisão, o Guimarães é favorito. Acho que são esses os dois nomes que estão colocados agora. O Edinho, ex-prefeito de Araraquara, e o Zé Guimarães, que muita gente nem sabe, mas é irmão do Genuíno, né? É irmão do José Genuíno, mas tem perfil assim bem diferente de atuação, mas é um deputado já com vários mandatos, muito experiente, também lá do Ceará, Gabi. O Edinho seria um grande nome para a comunicação. Para o Ministério, você diz? Ou para a comunicação do Palácio. Secom, né? Para Secom, desculpa. Em caso de reforma, porque ele é do ramo, já atuou muito bem na área, seria um nome com muita força. O Paulo Pimenta perdeu muito em relação à urna. Perdeu em Santa Maria. Perdeu em Santa Maria. Não conseguiu. Eu acho que tem um fracasso aí do PT no Rio Grande do Sul, que é muito importante a gente falar. Foi muito dinheiro do governo federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul. É incrível como isso não repercutiu na urna. Foi para moradia, foi para a reconstrução de tudo. Aeroporto reconstruído, o aeroporto é concessão, mas está lá o aeroporto de volta. Então, o governo federal faz muita coisa, mas não comunicou. Eu falei com uma liderança ontem do PT do Rio Grande do Sul, que já foi deputado. Ele me conversou em off, então eu não vou dar o nome. Mas eu falei, olha, até que o resultado não foi tão ruim, né? No Rio Grande do Sul, elegeu em Pelotas, elegeu em Rio Grande o prefeito, Rio Grande, né, o município, elegeu Bagé e alguns outros 5 ou 6 municípios mais. Ele falou, mas a gente esperava mais, porque nós estamos no poder e porque tinha muito recurso federal. Muito recurso então federal. Então ele diz, não foi uma... O Rio Grande do Sul não foi tão ruim quanto São Paulo, conseguiu eleger mais prefeituras do que São Paulo, o PT, mas, segundo essa liderança que já foi deputado e acompanha muito bem ali o Rio Grande do Sul, a gente esperava mais e está sendo visto como uma derrota, sim, o resultado no Rio Grande do Sul. A gente está falando principalmente de Fortaleza, porque é o grande destaque, porque foi a única capital que o PT conseguiu no Brasil, né, nessas eleições municipais. E aí teve um resultado, de maneira geral, melhor do que 2020. Eu já até comentei aqui, a Gleisi levou os números ali para a Executiva Nacional do PT. Mas hoje o Evandro Leitão, que é o que venceu o bolsonarista no segundo turno agora, né? O André Fernandes lá em Fortaleza, o presidente Lula recebeu o novo prefeito, né? Foi lá. Prefeito eleito, o Evandro Leitão. Terceira capital do país, né? Capital do país. Peso. E aí, nesse encontro estava também o ex-governador, o Camilo Santana, que tem muita entrada ali também, né, no estado, Chico. E o atual governador, Eumano de Freitas, também estava lá. E o presidente Lula fez uma publicação sobre essa reunião. Aquela fotinho, né, assim, do lado de todos eles. Olha só, a gente vai mostrar aqui as imagens. Ele disse, olha, com muita alegria eu recebi o prefeito eleito de Fortaleza, ao lado do governador e do ministro da Educação, o Camilo Santana, que foi governador também. Assim como trabalhamos pelo Brasil, faremos ainda mais pelo Ceará. Não combinamos as gravatas, mas acertamos na cor. Isso porque a gente não está vendo aqui a imagem, a gente está só com o tweet do presidente Lula, mas eles aparecem todos, um do ladinho do outro, com uma gravata vermelha. Terno azul, camisa branca, gravata vermelha. E todos eles com um joinha, assim, ó. Essa foto tá muito boa. Assim, bem simbólica, né, desse momento, assim. É isso. O Lula, no primeiro turno, recebeu o Eduardo Paes, logo depois da eleição. Né? Segunda capital do país em população, em orçamento. E agora recebe o Evandro Leitão, do PT, terceira capital do país. Então, o Lula... Tudo bem, a vitória do Eduardo Paes não foi do PT, mas o PT estava apoiando, estava na chapa de apoio. Então, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, com João Campos. Então, tem algumas capitais, tem algum peso, não é PT, mas é gente que está mais ou menos ou bastante alinhado com o presidente Lula. Olha só, a gente tem também, eu queria virar um pouquinho a página aqui, tudo bem? Tudo bem. Assim, né? Eu aqui não queria falar de outro assunto aqui também, trazer aqui para a nossa discussão, que não tem a ver com a história da briga que a gente já trouxe aqui, da direita, e também dessa lavação de roupa suja ali da Gleisi também. Mas é uma história importante, porque diz respeito
a como funciona a segurança pública no nosso país, enfim, as forças de segurança todas e como que estão os tentáculos das milícias. E a gente está falando especificamente do bicheiro Rogério Andrade, que foi preso hoje de manhã, acusado de mandar matar o rival dele, que é o Fernando Inácio. Quando a gente fala desses nomes, é uma confusão. Então, vamos por partes, né? Vai lá, Gabi. Mas essa prisão ela foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Fernando Inácio, quem era? Porque é uma treta familiar. É a família Andrade, do Castor. É a família Andrade. E ali o negócio é realmente treta generalizada, é morte, não é coisa pouca, não. Assim. O Fernando Inácio ele era genro e herdeiro do Castor de Andrade, que era tio do Rogério, que é o preso, que eu comentei. Então, esse que está na tela é o Fernando Inácio, né? Esse é o Fernando Inácio, Isso, exatamente. é o Fernando Inácio. Ele foi, o Fernando Inácio, executado em 10 de novembro de 2020 e foi numa emboscada no Recreio dos Bandeirantes. O Rogério Andrade, que está preso, né, que foi preso... Foi preso hoje. Ele é apontado como o comandante do Jogo do Bicho e caça-níqueis do Rio de Janeiro. E assim como o tio, ele é muito ligado ao carnaval e é o patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Essa ligação entre Jogo do Bicho e também samba, né, no Rio de Janeiro é muito forte, a gente vai explicar aqui em breve, mas a gente tem a ficha criminal do Rogério. Esse que está na tela é o Rogério de Andrade, que é sobrinho do Castor. Sobrinho do Castor, Quando o Castor, herdeiro da família. É que o Castor... Esse é o Castor. Esse é o Castor de Andrade, para quem não se lembra, né, Chico? Mas o Castor, quando vai se afastando, ele dirigiu o Bangu, né? O clube Bangu, futebol, então ele era da Mocidade, do Bangu e do Jogo do Bicho, Castor de Andrade. E tinha trânsito com o pessoal da Globo, circulava com o Boni, com todo mundo, essa mistura que acontece no Rio de Janeiro. Depois, a herança, o grupo dele, né, e a grana, se divide entre os dois, né, Gabi? Aí que está a disputa. O Rogério de Andrade, que é o sobrinho, e o genro, que é o Fernando Inácio, foi assassinado e muita gente atribui ao Rogério Andrade o assassinato, porque era uma disputa de pontos, de caça-níquel, de grana, né? Exatamente. Então, é uma disputa sangrenta. Já morreu até o filho do Rogério Andrade numa explosão de um carro que parecia aqueles atentados colombianos da época do Escobar na Colômbia. Foi em 2010 isso. 2010. Então, olha, essa guerra é uma guerra que conta um pouco da história dos últimos 30 anos no Rio de Janeiro. Ele mesmo já sofreu atentado a tiros em 2001. A gente tem até o esquema aqui para trazer um pouco da ficha criminal e da história do Rogério Andrade, o herdeiro do Castor Andrade. A ficha criminal dele é por homicídio, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, também tem outros crimes aí, porque, né? E aí sofreu atentado a tiros em 2001, como eu disse, o filho dele, como o Rodrigo explicou, morreu num atentado em 2010 e ele tem rivalidade com o Paulo Roberto de Andrade, ou tinha, porque ele foi morto a tiros lá nos anos 90, 98, e o Fernando Inácio, que é justamente o que envolve todo esse caso que a gente está dizendo aqui. Ele foi morto a tiros em 2020 e agora o Rogério Andrade é preso por conta de ser o mandante, né? Ele é acusado de ser o mandante de matar o Fernando Inácio, que é rival dele. Que treta, hein? Eu espero ter conseguido explicar, mas quem vai ajudar a gente a entender melhor essa história, essa treta toda, é o nosso editor-chefe do iclnotícias.com.br. Chico Alves, gente. Que luxo ter a presença de Chico Alves aqui em plena terça-feira. Saudades dele. Aí sim. Agora diretamente do Rio de Janeiro. Teremos um guia nessa história, finalmente. Eu brincava que assim, aula de Jogo do Bicho para paulistas, por favor, Chico Alves, entendeu? Boa noite. Aqui também tem Jogo do Bicho, porque ninguém fala. Jogo do Bicho do Rio. Aula de Castor de Andrade, então. Tá fechado. A gente não tá te ouvindo, Chico. Tem que abrir o seu áudio. Queremos ouvir você, Chico Alves. Calma. Daqui a pouco, hein, gente? Vai rolar. Chico Alves vem aqui para explicar pra gente a figura do Rogério Andrade, toda essa treta envolvendo a família. Não é só treta, é morte, assassinato, mandou matar, enfim, sofreu atentado. Então, é bem complicado, bem complexa essa história. Então, daqui a pouquinho volta com a gente, o Chico Alves, mas tem um pouquinho mais, colocando mais detalhes nessa história aí. Eu disse, né, que falei a respeito da prisão feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público considera o quê? As mensagens num aplicativo
como prova, né? Seria a ordem do Rogério Andrade para a morte, para mandar matar o Fernando Inácio. E aí as investigações detectaram, né, em março de 2020, o grupo do Rogério Andrade planejando aproveitar o quê? O início da pandemia, olha só, da pandemia de Covid-19 para tomar os territórios do Fernando Inácio, que eram justamente os territórios utilizados na exploração do jogo do bicho e das máquinas de caça-níqueis. Então, a gente tem aqui um texto do Rogério, segundo as investigações, nessas trocas de mensagens, que diz o seguinte: tá bom para tomar tudo agora. Foi isso que ele disse. Cenário ideal, né? Cenário ideal para a gente ir lá e tomar tudo. Ele usava um codinome, viu, Rogério Andrade, que era o Captain Jax. A gente tem aqui na tela, vamos trazer aqui o print do aplicativo de conversas. Olha só, aí o print. E aí, ele usava esse codinome e ele determinou a um ex-PM, aí eu estou trazendo aqui um outro elemento, mas é só uma pessoa ali que recebeu uma ordem, tá, do Rogério Andrade. Ex-PM Márcio Araújo de Souza, que usava o codinome de Lobo, por isso que você está vendo o lobinho aí na sua tela, Lobo 009, olha a imagem do lobo na tela. Então, ele determinou que ele matasse, né? Com a mensagem, diga, Rodrigo. Esse aí, o cabeludo é o que interessa, essa mensagem que seria... Porque o que está escrito ali é isso, o cabeludo seria o alvo da morte, eu acho. Isso, o cabeludo é o que interessa. E aí, referência ao cabeludo que foi assassinado. O Fernando Inácio. É o Fernando Inácio, tá. Exatamente. Agora temos Chico Alves entre nós, ouvindo. Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos tentar. Agora Sim, foi, sim. Chico Alves. Agora temos. Foi emoção. Foi muita emoção em receber você aqui. Me convidam, eu fiquei emocionado aí. Boa. Boa noite, Chico. Boa Explica noite. aí pra gente toda Olha, essa história, vai. Porque é Eu treta estava ouvindo mesmo. vocês falando antes sobre o Zé Dirceu e o Rodrigo falou que o Zé Dirceu dava um filme, né? E eu acho que o Rogério Andrade é um personagem que dava vários filmes, só Já que deu, o Zé né? Dirceu para o bem e o Rogério de Andrade para o mal, né? Porque é máfia pura, a história de máfia, vocês fizeram um resumo aí da árvore genealógica do crime e do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, mas é mais ou menos isso. É o Castor de Andrade, o rei do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, morreu em 97 e deixou dois herdeiros diretos. Um era o filho, o Paulinho de Andrade, e o outro era o genro, o Fernando Ignácio. O Rogério Andrade seria o terceiro nessa linha sucessória, mas segundo a polícia, segundo as investigações, ele abriu espaço à bala, né, nessa linha sucessória. Em 98, o Castor morreu em 97, em 98, o Paulinho Andrade, filho do Castor, morreu, foi assassinado, e o Rogério Andrade chegou a ser investigado pelo assassinato do Paulinho Andrade. E ele acabou inocentado, mas chegou a ser investigado por envolvimento nessa morte. E em 2020, como vocês já contaram, o Fernando Ignácio, que era o segundo dessa linha sucessória, o genro do Castor, foi assassinado. Aí o MP hoje está cravando e dizendo que há indício bastante para dizer que foi o Rogério Andrade o mandante dessa morte. Então ele abriu caminho à bala. O Paulinho Andrade ficou com o espólio do Castor, ficou com as apostas do Jogo do Bicho, os pontos do Jogo do Bicho, aqueles tradicionais, com o apontador, o cara que escreve a aposta e tal. E o Fernando Ignácio ficou com a máquina caça-níqueis. O que diz a polícia é que, primeiro, o Paulinho foi morto e as apostas ficaram com o Rogério Andrade, só que as apostas foram... O movimento de apostas foi caindo, ele acabou se interessando ou querendo conquistar também as máquinas caça-níqueis, e aí começou uma grande guerra entre Rogério de Andrade e Fernando Ignácio, que durou anos, um tentando matar o outro, e acabou que o Rogério de Andrade, segundo o MP, conseguiu matar o Fernando Ignácio. E vocês falaram também do atentado em que o Rogério de Andrade foi vítima na Barra da Tijuca, em que o filho dele estava ao volante, com 17 anos, ao volante
na Barra da Tijuca um atentado à bomba. E o que se diz é que foi encomendado aí para um terrorista, para alguém especialista em bomba de Israel, para cometer esse crime. O Fernando Ignacio teria encomendado esse crime aí para matar o Rogério de Andrade. Quem morreu foi o filho do Rogério. Isso mostra assim, a magnitude do crime, do tipo de máfia que a gente está falando e que abriu espaço para outras máfias aqui no Rio de Janeiro. Que é primo matando o outro primo, depois o tio fazendo o atentado da bomba que acaba matando o sobrinho. É uma guerra sangrenta que lembra realmente, quando a gente assistiu episódios lá na Itália, uma aqui mais perto da gente na Colômbia, mas aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Rogério de Andrade, essa é a pergunta que eu queria fazer para o Chico, rapidinho, Chico, que a gente tem depois o outro tema da Marielle Franco, que é importantíssimo. Tem um peso ainda, o Rogério de Andrade. O Castor era, enfim, um império, né? O Castor de Andrade, clube de futebol, escola de samba e o jogo. O Rogério de Andrade tem um peso ainda ou perdeu peso no Rio de Janeiro? O que você diria? O que a gente pode dizer sobre o Rogério de Andrade em comparação com o Castor, que era o tempo áureo do Jogo do Bicho? Rodrigo, um bom indício para responder essa tua pergunta é a própria investigação do MP, que além de mostrar que o Rogério de Andrade seria o mandante do assassinato do Fernando Ignacio, eles acharam também algumas anotações que revelam o quanto o Rogério de Andrade estava gastando com policiais militares e civis para lhe dar segurança ou para aliviar, né, na hora que fosse preso, para fazer vista grossa ou até para fazer segurança mesmo da contravenção. 6 milhões de reais era quanto o Rogério de Andrade gastava. Isso, na verdade, foi durante a pandemia. Na pandemia, segundo a investigação, na pandemia ele sugeriu aos policiais que o valor fosse cortado ao meio, porque estava sem movimento, né? A pandemia tirou as pessoas da rua, as pessoas não estavam apostando, então o dinheiro estava entrando menos. Então ele sugeriu que essa propina, em que ele gastava 6 milhões de reais por mês, fosse dividida ao meio. Então acho que isso aí já dá uma ideia, né, Rodrigo, do quanto é o poder do Rogério de Andrade tanto de dinheiro quanto de poder de corrupção da autoridade. Agora, também que a polícia vai tentando rastrear a entrada de vários bicheiros, inclusive o Rogério de Andrade, no negócio das bets, né? Inclusive, a BBC Brasil recentemente fez uma matéria que mostrou algumas bets ali, inclusive uma que foi credenciada pelo governo federal e que pouco antes tinha um site de jogo de bicho. Não tinha a ver com o Rogério de Andrade, mas mostra que jogo de bicho, bets, assim, é só migrar, né? Ele já tem esse know-how. Então, acho que é muito dinheiro que eles já ganhavam e acho que eles agora vão achar uma forma de se adequar, de entrar nesse novo mercado. Aliás, acredito muito que já entraram nesse mercado. Então, o poder deles vem do dinheiro. E dinheiro, eles sabem como ganhar. Isso aí. É isso, Chico. Chico Alves, né? Chico Alves. Temos 2 Chicos entre nós hoje. Prazer te receber aqui. Tava com saudade, viu, Chico Alves? Sei que você tá muito ocupado no site. Tem o Chico, olha. Ele cuida recomendo desse todo mundo. Esse aí trabalha, hein? Esse aí trabalha muito. E a gente está, inclusive, conseguindo audiências assim, incríveis no site, matérias, reportagens especiais com o Chico Alves. Mas volta aqui que a gente fica com saudade também. A gente quer conversar contigo. É só vocês me convidarem. Porque se demora muito, eu fico nervoso, eu fico suando aqui. Eu preciso que vocês me convidem mais para eu me acostumar de novo com o vídeo. Boa, Chico. Tira de letra, Chico Alves. Obrigada, querida. Até a próxima. Valeu. Até mais, querida. Boa noite. Valeu. Desde a época do UOL, né? Que o Chico já fazia vídeo. Eu lembro dele no UOL, né? Ele falou a questão das bets. No Recife, você já teve essa transição. Do bicho para as do bets. Do bicho direto para a bet. No Rio, talvez, o caminho seja nas bets estaduais. Até agora você não tem. O historiador Luiz Antônio Simas, que tem uma história, lançou recentemente uma breve história sobre o jogo do bicho, ele acredita que vai acabar.
assim, que vive um momento de decadência. Ele deu uma aula pública das que ele dá na rua, agora é em São Paulo, aqui no Bexiga, e ele faz essa previsão. Ele acha que as bets podem levar essa fantasia do jogo para elas e eliminar, praticamente eliminar o jogo do bicho no Rio de Janeiro. A tradição que nasceu lá no Rio de Janeiro. Aí bet é aquele crime sofisticado, não apresenta cadáver na esquina, mas rouba o orçamento familiar de quem mais precisa no Brasil. Não deixa de ser grave, muito pelo contrário. É bem mais grave, é tão grave quanto, digamos. Exato, é isso aí. A gente estava falando sobre o Rogério de Andrade, né? Curiosamente, tem uma ligação com o que a gente vai falar agora sobre o caso Marielle, né? Porque quem é apontado como ex-segurança do Rogério Andrade? Sabe quem? O Rony Lessa. Inclusive o Rony Lessa, Assassino confesso. o assassino confessa, ele perdeu a perna Isso, num atentado que tinha a ver com essa guerra do jogo Mais do um bicho. atentado. A gente está falando de um monte de atentado aqui. Nesse caso, um atentado à bomba que aconteceu lá em 2009 e estava mirando o Rogério Andrade, os Olha aliados do Rogério Andrade. E aí, foi ali que ele perdeu a perna. O Rony Lessa. Rony Lessa. Só melhora o filme, e um filme também que tem hoje, tudo bem, muita gente discutiu a volta dele para a cadeia, mas o grande sucesso em rede social é um vídeo da mulher dele, da Fabíola Andrade, numa bacanal, digamos assim. Digamos assim. Digamos assim. Então, vê que loucura o roteirista do Brasil. O grande sucesso hoje, e a grande notícia acabou sendo encobrindo a cadeia dele, a volta à cadeia. Saiu hoje a notícia dessas imagens? Essas imagens são antigas, mas fizeram hoje. muito sucesso em 2019, voltaram hoje, é o assunto mais comentado na internet hoje no Brasil. Não é política, não é lavagem de roupa suja no PT, não é Zé Disseu, é A mulher do Rogério Andrade. a suruba do bicho, digamos. suruba do bicho. Suruba do bicho. A suruba do bicho. Muito bom, Gabi. Mas tem eu puxei para a Marielle porque tem uma notícia Importantíssima. também, importante sobre Sim, essa história, que amanhã o julgamento vai começar, gente, do júri popular do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, que também é réu confesso pela morte da Marielle Franco. E esses depoimentos desses dois que eu comentei, eles vão ser feitos por videoconferência. Então, a Juliana Dalpiva, a nossa colunista, antecipou isso no nosso site, serienoticias.com.br. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai pedir a pena máxima para os réus, segundo a apuração da Juliana, tá, gente? Isso pode dar 84 anos de cadeia, né? Vamos dizer assim, na linha fria, né? Técnica. Na prática, não são 84 anos, mas é bastante Porque a pena máxima no Brasil, 30 anos de cadeia. É isso. Aí o julgamento começa às 9 horas da manhã, então a gente já vai começar a acompanhar, porque finalmente a gente vai ter o julgamento desse caso, né? Por júri. Então, Olha, um caso que aconteceu no algo governo muito Temer. esperado. No governo Temer, eu exatamente. lembro direitinho. Só agora que os dois vão Foi durante aquela intervenção no Rio de Janeiro, né? Foi ali, o Braga Neto. O tal do Braga Neto. No período do Braga Neto. E aí nós temos, então, o julgamento dos dois executores, né? Que é o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. E depois temos que ver o destino dos irmãos Brazão, né? E do delegado. Exatamente. Que seriam os organizadores, os mandantes, né? Que organizaram a execução da Marielle Franco. Isso vai ficar para um segundo momento, né? Vai ficar para um segundo momento. E olha, esse processo, a gente está falando aqui sobre a demora, né? Gente, é uma coisa, assim, surreal que levou à prisão do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz. Um volume de provas, né? Anexo, um monte de coisa assim, de 14 mil páginas. Então, eles fizeram delação premiada, né? Para a Polícia Federal. Tem tudo isso também contando. Todo esse material. E agora, imaginam o trabalho também que o júri popular vai ter para avaliar tudo isso, né? Exatamente. Para chegar ali a uma conclusão. Mas a gente tem que reconhecer que esse caso todo, para chegar no mandante, ele só chega por vontade política de uma figura chamada Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula. Promete e cumpre. Ele disse, olha, e não precisou de tanto tempo assim, né? Porque o Dino ficou 1 ano e meio como ministro, né? Ministro da Justiça, que esse caso vinha. O Elcio Queiroz e o Rony Lessa foram presos algum tempo depois, não levou tanto tempo para serem presos.
Mas para chegar nos mandantes, lembra? Despistaram para cá, despistaram para lá, foram empurrando. O governo Bolsonaro inteiro se dedicou, não o Bolsonaro diretamente, né? Mas a polícia local, a Polícia Federal, a despistar e ela não permitir que se chegasse nos mandantes. Agora bateu nos brasão porque a Polícia Federal entrou na jogada. E aí como é que fica essa história, né? Agora, o MP do Rio, ele deve ouvir 7 testemunhas, segundo a apuração da Juliana, e aí a acusação vai ter depoimentos também. Fernanda Chaves, aquela jornalista que estava junto com a Marielle no momento do assassinato, né, que presenciou tudo, é uma sobrevivente. É uma sobrevivente. Eu conheço bem a Fernanda e o companheiro dela. A gente ouviu ela aqui. A gente já ouviu aqui. O Marcelo Salles, enfim, no dia me mandou... O áudio que ela manda é terrível, né? A Fernanda sobrevive e ela manda um áudio para o Marcelo, que é jornalista, o marido dela. Ela também, né? A Fernanda trabalha com comunicação, era assessora de comunicação da Marielle e sobreviveu, assim, porque realmente... Enfim, uma história terrível. Quando a gente imagina... Ela estava sentada aqui no carro ao lado da Marielle. É terrível. Né? E os tiros pegaram na diagonal, Marielle e o motorista. E o motorista Anderson Gomes, que também não sobreviveu. Então, ela é a única sobrevivente e testemunha ocular de tudo que aconteceu. Vai falar no júri. Vai falar no júri. Aí vão ser ouvidas também os familiares, né, das vítimas. 2 policiais civis também vão ser ouvidos. Mas destaque aí para a Fernanda, que estava ali nesse momento. Bom... um julgamento que não deve acabar amanhã. Não, assim, alguns dias de julgamento. Isso é coisa para depois. Mas é histórico, né? É histórico. Então a gente acompanha com muita, não ansiedade, eu diria, né? Mas com muita atenção, exatamente, tudo isso a partir das 9 horas da manhã. Gente, vamos falar sobre o documentário de Pepe Mujica? Conversas com Pepe Mujica? 2 dias, hein, para a estreia do documentário. A gente tem... Que virou o grande cabo eleitoral no Uruguai agora, no segundo turno. Verdade, Chico. Eleição a gente esteve difícil, junto hein, com a gente, né? Eleição no Uruguai, agora junto com a gente aqui no último domingo. Só começou um pouquinho mais tarde, né? A operação por lá, depois que acabou aqui. A gente vai ter a estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai e justamente virou cabo eleitoral das eleições este ano, como disse o Chico Sá. E ele revolucionou a política, né, o modo de fazer política na América Latina. A gente vai trazer nesse documentário os bastidores da vida dele também, não só da política, mas como é que ele vive no sítio, né, quais são os hábitos. Ele é um filósofo também, sempre traz assim, histórias incríveis. Então, vamos trazer aqui um pouco do trailer para você ter uma ideia de como é que vai ser esse documentário. Vamos assistir. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad? E vai ter divulgação dupla. Tem a estreia do documentário, que a gente vai exibir aqui pela primeira vez no ICL, e também um livro que diz respeito justamente sobre o diretor do documentário, que é o Fabian Restivo, como é que foi a estadia dele junto com o Mujica, né, ali no sítio onde ele mora. Então, não perde, vai ser no dia 31 de outubro, quinta-feira, agora, portanto, a partir das 8 horas da noite, você está convidado. Eu ia dizer que o livro é em português, foi traduzido para o português. Então, claro, o documentário também legendado e um livro lançado primeiro em português. O Fabian Restivo me dizia, eu estou lançando primeiro, antes do que no Uruguai, na Argentina, no Brasil. Tanto o documentário quanto o livro, os brasileiros foram bem rápidos, aí se organizaram mais rápido para colocar a palavra do Pepe Mujica para rodar. E aí vai ter uma conversa com o Eduardo Moreira também no documentário. Para acompanhar, você se inscreve em icln2.com.br, gratuito, como sempre, né? A vaga para assistir a nossa sessão de cinema vai ser gratuita e tem também o bônus
de acompanhar a conversa com o Eduardo Moreira. É isso então, gente. Vamos Muito nessa. bom. A gente está ainda no começo da semana, mas já está pegando fogo de notícias e a gente vai continuar amanhã. Julgamento da Marielle, o caso da anistia, eleição na Câmara. Eu estava vendo agora, enquanto a gente estava aqui encerrando, o PP, o partido do Lira, claro, declarou apoio, acaba de declarar oficialmente apoio ao Hugo Mota, que é o candidato apoiado. Não é surpresa nenhuma, mas agora os partidos vão começar a se declarar aí para ver quem é que ganha a cadeira de presidente da Câmara, o Arthur Lira, com esse candidato que ele traz debaixo do colete. Já dá para acompanhar a partir das 7 horas da manhã. Então, Desperta no ICL Notícias, primeira edição, a gente vai repercutir também. Agora você acompanha Espiritualidade na Ação. Olha quem então, tá lá. Continua com a gente, é o nosso Cacá. É. Aqui, nosso comentarista do ICL Notícias. Frei Davi conversa com o Cacá. Frei Davi. Isso Muito aí, bom. gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Buena. Rodrigo, Obrigado. Chico, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Faltam só 2 dias para a estreia mundial do nosso documentário Conversas com Pepe Mujica. O filme que foi baseado nesse livro aqui do escritor Fabiano Restivo, Conversas com Pepe Mujica. Livro que acaba de ser lançado dia 31 de outubro, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse encontro.